Fala pessoal, meu nome é Leonardo Siqueira e esse é o Teco Baixo. Bom, vamos começar do começo então, tá? Jogo de sábado, Pirates e Bristlebacks. Willie Davis, né? O estádio à noite, incrível, tá? A transmissão foi feita aí, diferente do que tem sido feita geralmente, ela foi feita pelo Pirates, tá? A federação não conseguiu deslocar aí até Maringá por causa da questão financeira e tudo mais. Então a transmissão foi feita pelo time do Pirates, o que é bem comum, na verdade, né? Geralmente o time mandante aí que faz a transmissão e tal. E a transmissão ficou muito boa, tá? Não foi exatamente como a da federação. Tiveram alguns pontos aí a ser corrigidos, né? Até vou falar um pouco mais pra frente da questão da câmera, mas eu vi muita gente reclamando assim depois, porque foi uma narração clubista, o pessoal tava torcendo claramente pro Pirates. Sim, estavam, e é isso aí, né, cara? É o time deles que tá fazendo, né? Então, isso é comum no futebol americano aqui no Brasil há muito tempo, né? E agora, inclusive, tem ido até pro futebol, pro soccer, né? Agora com a lei do mandante, os times pegando e tendo agora os seus próprios canais de transmissão, tá cada vez mais comum o pessoal ser clubista nas transmissões. Então, sinceramente, eu não vejo tanto problema, tá? Foi até divertido para quem não torce pro Bristlebacks, provavelmente, né? Apesar de tudo. Mas foi até divertido, assim, acompanhar o pessoal realmente torcendo, porque foi um jogo tenso, foi um jogo complicado, né? Falando agora do jogo em si, mas a chuva atrapalhou um pouco o espetáculo, né? A gente esperava um jogaço, não foi um jogaço no nível que foram os outros dois, né? Que foram jogos muito bons, talvez até os melhores aí da primeira fase do estadual, mas a chuva deu aquela atrapalhada, o pessoal estava muito nervoso, então isso também atrapalhou um pouco a cadência do jogo. Foi um jogo com muita emoção, porque o placar foi baixo, então o pessoal estava sempre nessa de virar, virar e tal, né, a pontuação muito próxima, qualquer coisa podia acontecer até o fim, como foi o caso no jogo. Então o jogo teve muita emoção, sim, e isso transpareceu também na narração clubista aí que o pessoal brincou. É, mas o jogo em si, a qualidade mesmo, ficou atrás dos outros dois. Não foi um jogo tão bom quanto eu imaginava que poderia ser. Houve uma pequena polêmica, o pessoal do Bristlebacks reclamou bastante aí depois, em relação ao field goal que venceu o jogo. E eu não podia deixar de comentar aqui, tá? E na verdade a minha crítica fica um pouco mais para a câmera que estava filmando o jogo, porque o field goal já foi ali no finzinho, já foi para dentro, bem para dentro aí do 2-minute warning. O Pirates chutou o field goal, acertou, virou a partida, mas o pessoal ali do Bristol reclamou que talvez esse field goal não tivesse entrado. A câmera que estava filmando o jogo na live não virou junto com a bola. Ela acabou pegando mais a reação do pessoal ali nas trincheiras, né? Então por essa câmera não tem como falar o que aconteceu. O que eu fiquei sabendo aí com algumas fontes que tiveram por lá e tal foi que os dois árbitros ali embaixo do Y levaram um tempo para sinalizar. Parece que um dos árbitros aí, ou os dois, eram mais novatos e tal, mas isso gerou um pouquinho de dúvida ali na hora, não é nem dúvida, mas uma hesitação, né? Mas, de todas as fontes que eu comentei aí, que eu conversei, que estavam lá no Willie Davis, me falaram que entrou, que foi um field goal bom mesmo. Eu cheguei a ver um outro vídeo que me mandaram aí, eu não vou colocar aqui porque não tenho as fontes para divulgar, não tenho autorização, mas o vídeo é inconclusivo, sim, mas por ele também eu tive a impressão de que entrou, tá? Então fica aí a dúvida do pessoal do Bristlebacks, é claro, né? Eu acho que é mais um tempero para essa rivalidade, tá? Mas não acho que tenha sido um grande problema, tá? O pessoal que eu conversei de lá, não ligados ao Pirates, obviamente, né?
O pessoal falou que realmente a bola entrou, então acho que não chega a ser uma polêmica muito grande, não. Então é isso, o Pyrrhus termina então a primeira fase aí como o Rei do Norte, campeão da divisão, né? O Bristlebacks fez 3 bons jogos, 2 jogos excelentes, né? Uma vitória e o primeiro jogo também foi muito bom. Esse terceiro jogo, as duas equipes, elas deixaram um pouco a desejar, então não vou falar tanto desse último jogo. Mas eu acho que o Bristol chega bem aí pro Pinhão Bowl, tá? O Pirates vai fazer a Wild Card com o Saints. Tudo pode acontecer. Acho que os dois times estão bem nivelados e foram os melhores aí do... São as duas melhores equipes que vão jogar o Wild Card. E o Bristol vai esperar aí o pessoal do Wild Card para pegar o cruzamento do Pinhão Bom. Então acho que tudo pode acontecer ainda aí. O Bristol tem um time forte e além aí do Pinhão Bom, mas já adiantando o papo do segundo semestre, o Bristol tá na D2 do Brasileirão da CBFA, né? E eu acho que vai dar trabalho, tá? Eu acho que tem tudo para dar muito trabalho por ali. É, é bem comum ali na região o pessoal pegar alguns reforços de outras equipes. O Pirates, por exemplo, não vai jogar a D2. O pessoal do Black Rams, o pessoal do Golden Phoenix e tal. Às vezes, se o Bristol conseguir se reforçar com uma outra peça, pode dar trabalho, pode chegar aí num playoff de Brasileirão. Agora, falando de polêmicas de verdade, o jogo da Elite foi bem fraco, né? Infelizmente aí, os 3 jogos que a gente teve na Elite esse ano não foram legais e esse não fugiu à regra, tá? A verdade é que foi um show de erros dos dois lados, tá? E o HP acabou se sobressaindo porque soube capitalizar em cima dos erros do Spiders, coisa que o Spiders não conseguiu fazer. Então eu ainda acredito que foi mais mérito aí da defesa até dos dois times, né? De forçar os erros e tudo mais. Mas os dois ataques deixaram muito, muito, muito mesmo a desejar. Falando um pouco diretamente do ataque do Spiders, e eu vou falar um pouco mais disso no vídeo mais pro fim da semana, tô produzindo um negócio diferente aí, para fazer meio que um resumão aí dessa primeira fase do estadual. Mas o ataque do Spiders terminou aí a primeira fase sem pontuar, né, praticamente. Se você considerar que no jogo contra o Croco foram 2 field goals, então não é necessariamente, vamos dizer assim, uma pontuação de ataque, né, uma pontuação de special teams. E nesse jogo foi uma pick six do Flavinho, maravilhosa, diga-se de passagem, mas aí é outro papo para outro vídeo também na semana que vem, fiquem ligados, né? Mas o ataque deixou muito a desejar, né? Não pontuou nada e isso é preocupante, bem preocupante para a segunda fase. Eu vou falar um pouco mais de Spiders, mas só para dar uma pincelada no HP aqui. A gente espera muito mais sempre, né? É um time que já foi campeão estadual, que tem bons nomes e tudo mais. Eu acho que eu senti que um pouco que o Spiders acabou cedendo um pouco mais, vamos dizer assim. Os times começaram muito bem, o Spiders começou melhor. A defesa, como eu sempre falo do Spiders aqui, é muito forte, é muito intensa. Hoje talvez esteja brigando para ser uma das melhores do estado, junto com a do HP, obviamente, mas são duas defesas muito boas. E só que ficou muito tempo em campo, né? E viu muito o ataque do Spiders errar, né? E entregar a paçoca, vamos dizer assim. E isso acaba pegando o psicológico ali e as coisas começaram a acontecer pro lado do HP. Então, o maior mérito do HP aqui foi saber capitalizar os erros do Spiders, né? E não necessariamente fazer o seu jogo acontecer. É claro que tem o mérito, o Matheus fez os touchdowns. O primeiro foi um bom passe, apesar do erro de cobertura, tá? Do defensive back aí do Spiders. Ele não tem nada a ver com isso, então ponto pro Matheus nessa. Mas eu acho que faltou bastante aí essa azeitada, vamos dizer assim. O pessoal tá um pouco mais junto, vamos dizer, um pouco mais calibrado. E não se deixe enganar, tá? O HP errou muito, muito mesmo, tá? Principalmente no ataque, alguns poucos erros de defesa, mas o ataque deixou muito a desejar. Os dois ataques, né? Como eu tô falando aí, mas a sorte do ataque do HP é que o ataque do Spiders não soube capitalizar. Então acho que esse foi o grande diferencial, né? Aparece muito mais aí uma vitória
mais expressiva e tudo mais, e parece que o HP fez um bom jogo, o HP não fez um bom jogo. O Spiders que fez um péssimo jogo, e por isso que o placar acabou sendo o que foi. Para terminar, então, e eu não quero falar muito, eu não gosto de ficar muito nesse tipo de assunto, mas o ataque do Spiders precisa se despertar, e precisa se despertar para ontem, tá? A defesa é muito forte, como eu falei, fez um jogaço, até aí pelo menos o terceiro quarto estava muito bem, mas teve um lance específico em que o ataque do HP estava aí em red zone, foi um fumble forçado, o Spiders recupera essa bola na defesa, e aí no lance seguinte o Julian é interceptado. E aí, obviamente, o HP volta em campo e capitaliza a pontuação. Então, esse tipo de coisa vai também mexendo um pouco com o psicológico da defesa, né? Você vai deixando o teu time, além de cansado, estressado e não muito satisfeito com a situação. Então, mesmo uma boa defesa como a do Spiders acaba ficando com as mãos atadas, né? Então, o ataque precisa se despertar logo, precisa fazer acontecer. Os erros que os erros que podiam acontecer já aconteceram, a primeira fase já passou, estamos nos playoffs, ótimo, maravilha, mas assim, vai pegar um Cascavel Olympians em Cascavel, uma equipe que vem embalada, que mostrou algum repertório, tá? Se esse ataque não começar a pontuar, não começar a trabalhar, a gente pode ver aí uma zebra caminhar no estado do Paraná, tá? Eu não acharia um grande absurdo. Claro que ainda seria zebra, o Spiders ainda é favorito, só que um ataque não pontua, né? O que eu posso falar? Se o ataque não fizer o seu trabalho, a defesa não pode fazer tudo, né? Às vezes faz, a gente sabe como é que é, mas tudo pode acontecer. O Olympians pode aí anotar um touchdown no começo do jogo, pode deixar a situação complicada, algumas interceptações, talvez, que tenha acontecido, né? O Julian, nesse jogo especificamente, foi bem inconsequente aí com os seus passes, tá? Teve pelo menos 2 interceptações aí que a impressão que deu foi que o alvo era o defensive back e não o wide receiver, tá? Então precisa ter um pouco mais de cuidado, às vezes saber fazer o feijão com arroz, né? Jogar a bola um pouco mais segura, não forçar tanto esses passes, buscar um pouco mais a screen, saber usar um pouco mais as suas peças e não forçar só os passes longos. Não dá para resolver um jogo com uma bola ou duas, tá? Precisa fazer o ataque caminhar dentro de campo, mover as correntes e não querer ganhar 30, 40 jardas aí com um passe, porque isso realmente não tem ajudado muito os Spiders. E aí, esse vídeo já ficou muito mais longo do que eu queria, mas para fechar aí numa vibe mais positiva, a gente tem 2 semanas de bye agora no estadual, né? Eu tô bolando algumas coisas um pouco diferentes, então eu peço pro pessoal ficar um pouco mais ligado, tá? Ativar o sininho aí e tudo mais, porque eu tô produzindo um negócio bem interessante, tá? Essa semana ainda sai um vídeo com algumas estatísticas, uma análise um pouco maior aí dessa primeira fase, e para semana que vem tem algumas coisas bem legais também encaminhadas, como a colaboração de um outro cara aqui do YouTube, que é muito parça aí, faz um trabalho incrível também, mas eu não quero ficar dando muito spoiler, tá? Então, fiquem no aguardo, deixem aí o feedback para mim nos comentários. Eu vou ficando por aqui por hoje, tá? E por enquanto é isso, e até a próxima.